Bem-vindo ao tutorial Gerar Negócios com Google AdWords, dos cursos Online AdWords. Com ele, vamos preparar você com os conhecimentos e ferramentas que o ajudarão a conquistar novos clientes para seu negócio. Em primeiro lugar, discutiremos como preparar a abordagem junto a novos clientes em potencial. Em seguida, abordaremos as vantagens do AdWords e como posicionar essas vantagens de maneira eficaz. A criação e o formato de uma estratégia de vendas bem-sucedida será o terceiro tópico. Por último, mostraremos algumas ferramentas valiosas que darão acesso a dados e informações detalhadas para elaborar uma campanha interessante para um cliente em potencial. Vamos começar falando sobre como deve ser a preparação para abordar novos clientes. Aqui, apresentamos a estrutura básica de uma ligação ou reunião de vendas. Em primeiro lugar, na fase de preparação, você deve recolher o máximo de informações sobre seu cliente. Analise quem são os concorrentes, tanto online como offline. Onde esses concorrentes se diferenciam? Qual é a atual atividade de marketing e de publicidade da empresa? Já utilizaram campanhas online? O quanto dessas campanhas é baseado em estratégias online? Como as empresas no mesmo ramo de atividade usam seus websites? Eles são usados para comércio eletrônico? Na fase de apuração de fatos, faça uma reunião com seu cliente e discuta suas necessidades e objetivos comerciais. Seu trabalho de preparação será útil agora para descobrir oportunidades a serem aproveitadas com AdWords. Além disso, a fase de apuração é a oportunidade para completar as informações colhidas na fase de preparação. Enquanto a preparação é uma fase exploratória, a fase de apuração de fatos é o primeiro passo para a criação de seu argumento de vendas. A fase de argumento de vendas consiste em duas partes. Primeiro, a preparação do argumento de vendas e o desenvolvimento de um planejamento baseado nas informações obtidas nas fases de preparação e apuração de fatos. Em segundo lugar, a apresentação para o cliente. É inevitável que durante ou após o argumento de vendas apareçam objeções por parte do cliente. Elas devem ser resolvidas através de uma negociação. Finalmente, na fase de conclusão, você e seu cliente chegarão a um acordo e orçamento e prazo serão definidos. Existem 6 áreas a se considerar quando se prepara um argumento de vendas e os tópicos para discutir na fase de apuração de fatos. 1. Planos empresariais. Qual é a estratégia do cliente para o próximo ano? De que modo esperam que seu negócio ou mercado se altere? Quais são as tendências que afetam seus negócios? 2. Marketing Mix. Como o cliente utiliza um mix de comunicação? As suas campanhas de publicidade são integradas e estratégicas? Qual o meio publicitário com que o cliente teve mais sucesso até então e como é avaliado esse sucesso? 3. Concorrentes. Quais são seus concorrentes e com que meio publicitário eles tiveram mais sucesso? Qual é o diferencial do cliente em comparação com seus concorrentes? 4. Suporte de agências. Com que agências parceiras o cliente trabalha regularmente e qual é o suporte fornecido no momento? Isso é importante, pois essas agências também podem se tornar suas parceiras no futuro. 5. Modelo empresarial. Qual é o modelo de vendas e de distribuição utilizado pelo cliente? Como o cliente realmente ganha dinheiro e qual é o seu principal mercado-alvo? 6. Planos de expansão. Os lançamentos de produtos são planejados? Existem oportunidades a serem exploradas localmente? Existem perspectivas em novos mercados internacionais? Aqui podemos ver um exemplo de como se pode estruturar essas informações. Sugerimos que você utilize um modelo previamente preparado para a sua reunião de apuração de fatos. Além disso, considere motivações pessoais quando estiver fazendo a apuração de fatos. Por exemplo, que influência a pessoa da empresa com quem você tem contato tem sobre decisões estratégicas e de orçamento? O Google AdWords é uma forma de publicidade altamente segmentada. Estude os dados demográficos do público-alvo do seu cliente antes de iniciar a apuração de fatos. Investigue quais os termos de pesquisa que geram maior volume de tráfego ou são mais relevantes para o produto ou serviço que será anunciado. Utilize as categorias mostradas aqui para orientar a sua pesquisa. A segmentação dos meios de comunicação pode ser uma categoria de uma segmentação de marketing mais ampla e terá de ser definida para todas as campanhas ou produtos.
Depois de estabelecer a forma como a empresa de seu cliente funciona e qual o seu público-alvo, considere em seguida quais são os seus objetivos. Mais especificamente, considere de que modo o website de seu cliente poderá ser utilizado comercialmente. Isso é algo que irá depender da verticalidade. Por exemplo, é pouco provável que um cliente que venda bens de consumo ou artigos de luxo tenha um volume de vendas online elevado. Assim, o objetivo de sua campanha de publicidade online poderá ser o branding e a percepção de marca. Por outro lado, um revendedor terá como prioridade aumentar as suas vendas e conversões exclusivamente. O AdWords oferece soluções eficazes para ambos os casos. É importante ter isso em conta ao definir o valor da proposta apresentada ao cliente. O Google AdWords foi desenvolvido para ter sucesso em qualquer uma das áreas do ciclo de compra do consumidor. Os meios de comunicação tradicionais concentram-se, normalmente, na fase de percepção ou de análise. Dependendo da forma como é estruturada uma campanha e das palavras-chave selecionadas, uma conta do Google AdWords pode funcionar para uma campanha de percepção de marca ou para uma campanha de resposta direta. Os relatórios das métricas para o sucesso de uma campanha de marketing devem ser adequados aos objetivos dessa campanha. Antes de promover a sua solução para o cliente, procure entender quais são os seus objetivos de marketing. Isso vai permitir que você avalie que tipos de dados e relatórios melhor se adequam para medir o sucesso de sua campanha. O AdWords é capaz de produzir vários relatórios. Escolher o tipo certo de relatório para fornecer ao seu cliente, com os dados mais claros e relevantes, é fundamental para o sucesso de qualquer campanha online. O branding e a percepção de marca podem ser avaliados pelo número de impressões e cliques recebidos. Isso também pode ter impacto na atividade offline ao serem relacionados, por exemplo, um aumento de tráfego online com o aumento de vendas offline. Demonstrando o efeito, pesquisa online, compra offline. A conquista de novos clientes online pode ser avaliada com as ferramentas de controle de conversões do Google. Os relatórios e análises de palavras-chave do Google permitem uma estratégia de marketing mais inteligente, com segmentação e orçamento otimizados. A pesquisa por palavra-chave e a otimização podem também levá-lo a descobrir novos mercados a serem explorados por seu cliente, como, por exemplo, oportunidades de vendas internacionais. O estudo das tendências de palavras-chave e de estatísticas de conversão também ajudam o cliente a perceber quais produtos trazem um maior retorno de investimento. Em resumo, durante as fases de preparação e de apuração de fatos, deve-se, primeiro, conhecer o cliente. Segundo, identificar o segmento de mercado do cliente e o segmento com mais oportunidades. Terceiro, entender os recursos, empenho e capacidade do cliente para executar e gerir atividades de publicidade online. Na segunda parte desta apresentação, falaremos do valor do AdWords para os negócios e como criar um argumento de vendas convincente. 13. Considere as finalidades com que o Google é utilizado pelos usuários no dia a dia. Procurar informações sobre assuntos de interesse, comparar produtos e preços, aprender coisas novas, etc. A ideia de que o Google é o ponto de partida da pesquisa de muitos usuários é muito forte. Atrair o interesse do usuário nessa fase é crucial, já que ele está procurando por informações ativamente. Sabemos através do comportamento do usuário que o buscador do Google age como ponto de ligação no processo de pesquisa. Então, quais são os outros fatores que afetam o caminho que um usuário faz enquanto navega na internet? Quando um usuário clica em um resultado de pesquisa, pode avançar para um anunciante ou para um website de nossa rede de display para recolher informações sobre um produto ou serviço. Existe aqui uma oportunidade para os anunciantes reforçarem a sua mensagem para o consumidor ao utilizar uma das nossas muitas ofertas de visualização no YouTube ou em nossa vasta rede de display. Enquanto a busca de informações dos usuários continua, eles podem voltar à página do Google para refinar a pesquisa. Esse processo pode se repetir por várias vezes. Para clientes que querem fazer campanhas de branding e de percepção de marca, existem grandes oportunidades para chamar a atenção durante esse ciclo, transmitir uma mensagem e reforçar o nome da marca junto a um usuário que pesquisa ativamente. Pesquisas independentes mostram que a televisão é o maior estimulador de pesquisas online.
Assim, os usuários podem consultar o Google para saber mais sobre um produto ou serviço que viram em outro meio de comunicação. Por isso, o Google acrescenta valor à publicidade offline. Campanhas integradas e consistentes em meios de comunicação cruzados tendem a gerar um retorno superior. Por fim, o valor da pesquisa não está apenas nos cliques e compras online. Os consumidores utilizam o Google para pesquisar e se informar sobre suas decisões de compra, mas também podem decidir comprar os produtos nas lojas físicas. É importante considerar o papel da publicidade online neste tipo de venda e não limitar os efeitos do AdWords simplesmente a compras online. O AdWords tem 3 grandes vantagens para o anunciante. Em primeiro lugar, o alcance global de nosso buscador dá ao anunciante acesso à maior rede de pesquisas do mundo. O Google foi concebido para proporcionar resultados relevantes às pesquisas dos usuários. A nossa plataforma de publicidade regula as listagens pagas para que os resultados mais relevantes tenham uma posição superior e custem menos ao longo do tempo. Finalmente, a transparência e o controle da publicidade online permitem calcular e avaliar o valor real dos gastos em marketing online do cliente. A mecânica do AdWords é fácil de entender em 5 passos simples. 1. Os anunciantes selecionam palavras-chave relevantes. 2. Os usuários pesquisam por essas palavras-chave. 3. O buscador do Google classifica os anúncios no sistema de leilão. 4. Os anúncios vencedores são apresentados. 5. O anunciante só paga quando o anúncio é clicado. Existem 4 pontos que merecem atenção sobre o sistema do Google AdWords. Os sistemas se regulam automaticamente para mostrar primeiro os anúncios com melhor desempenho e, portanto, os mais relevantes. Com o passar do tempo, um melhor desempenho reduz o CPC, incentivando melhores desempenhos e assegurando que a relevância seja recompensada. Para assegurar que um cliente esteja anunciando nas horas certas do dia, semana ou mês, incentive-o a executar uma fase de testes dos anúncios, para obter informações que possam ser usadas para otimizar a campanha. Este gasto inicial é um investimento de retorno a longo prazo. Por fim, considere a comparação com o horário de uma loja física. Um aumento do orçamento diário é como manter a loja aberta por mais tempo. Um orçamento diário baixo pode ser atingido mais rapidamente durante o dia. É como fechar a loja mais cedo e perder negócios potencialmente lucrativos. Finalmente, considere a diferença entre termos de pesquisa genéricos e os específicos. Os termos mais amplos geram um volume de pesquisas maior, mas é mais difícil que sejam realmente relevantes para os usuários. Os termos mais genéricos são mais úteis em campanhas de percepção de marca ou branding. Já os termos específicos são mais eficientes com vendas online e de resposta direta, uma vez que a relevância do anúncio tende a ser muito maior. Mostre a seus clientes que eles podem criar valor com publicidade online facilmente, se eles disponibilizarem conteúdo relevante e interativo aos usuários. Um website ruim ou a falta de conteúdo reduzirá o valor e o retorno da publicidade online. Numa estratégia de marketing digital, a pesquisa é uma ferramenta de atração de consumidores para o seu website, enquanto a publicidade de visualização pode transmitir uma mensagem para aqueles que ainda não conhecem os produtos e serviços de seus clientes. Considere como isso pode ser usado para produtos de bens de consumo. Ao utilizar os valores da marca de um produto como palavras-chave e ao fornecer conteúdo relevante ao usuário, uma marca pode desenvolver uma forte presença online e influenciar as escolhas do consumidor, mesmo que a compra do produto não seja feita online. Neste exemplo, a palavra-chave "comida saudável para bebê" é usada para promover a venda no varejo de comida para bebês. Outro exemplo é a utilização da palavra-chave "alimentos sem laticínios" para promover uma manteiga sem laticínios. Para resumir esta abordagem, mostre ao seu cliente como os termos genéricos, termos de marca e termos específicos podem ser usados para atingir e influenciar o consumidor à medida que ele avança no ciclo de compra. Esse argumento coloca o Google como um agente influenciador de interesse e de compra, e como um meio rentável e mensurável de gerenciar gastos com publicidade. Os representantes de vendas também podem mostrar aos clientes como acrescentar valor aos negócios fazendo perguntas que realçam oportunidades.
Por exemplo, podem perguntar o número de consumidores aos quais o cliente tem acesso com a atual atividade de marketing. Com o Google, os clientes terão acesso à maior rede de usuários online do mundo. Outro bom exemplo é realçar a importância dos dados. Como avaliam atualmente a eficácia da publicidade? O Google AdWords proporciona ferramentas de relatórios e análises sofisticadas que permitem calcular com precisão o seu retorno de investimento. Agora, estamos preparados para juntar toda a informação e fazer a ligação ou reunião de vendas. Para promover uma conta do AdWords de forma eficaz, é importante recolher as informações certas sobre a empresa anunciante. A preparação é fundamental para a sua capacidade de vender o Google AdWords. Assim, antes de falar com um anunciante sobre suas necessidades de marketing online, analise o seu website. Tenha um conhecimento básico da empresa do anunciante. Qual é o seu principal produto ou serviço? Faça algumas pesquisas. Existem artigos online sobre a empresa? Já estão fazendo marketing online? O cliente está nos resultados de pesquisa orgânicos? Qual o grau de competitividade do espaço do anúncio? Aprenda a falar na linguagem do cliente. Em que vertical se encontram? Qual é o seu ciclo de vendas? Existem termos desconhecidos? Existe sazonalidade? Que desafios poderão enfrentar? Comece a planejar. Como criar uma conta AdWords para esse anunciante? Que produtos ou serviços poderiam ser recomendados para expansão? Faça perguntas abertas ao seu cliente em potencial para recolher o máximo de informações sobre a empresa e para obter detalhes sobre como criar o seu argumento de vendas. Organize as informações que recolheu em diferentes categorias antes de elaborar seu argumento de vendas. Para assegurar uma ordem lógica no seu argumento de vendas, utilize esta estrutura como orientação para a sua apresentação ou ligação. Com isso, você poderá criar uma história sobre como melhorar o negócio dos seus clientes. Se elaborar uma apresentação com slides, evite ter mais de 10. Cada slide deve comunicar uma informação importante ou demonstrar uma oportunidade interessante. Fizemos a análise de como preparar um argumento de vendas, de como fazer a apuração de fatos e de como comunicar o valor do AdWords e do Google. Estes 5 passos oferecem uma estrutura para combinar estes conhecimentos em uma apresentação comercial ou argumento de vendas eficaz. Em primeiro lugar, determine o indispensável para o cliente. Por que deve considerar uma mudança nos seus planos de marketing? Depois, determine os objetivos do cliente. Como a solução publicitária que está propondo pode satisfazer esses objetivos? Em seguida, avalie a concorrência. O que os concorrentes estão fazendo e como o seu cliente pode ganhar uma vantagem competitiva? Passe depois à explicação da proposta de valor do Google. Finalmente, esboce os próximos passos da progressão da campanha. Por fim, vamos olhar algumas das ferramentas que você pode utilizar para conseguir informações e dados que darão base para o seu argumento de vendas. O primeiro passo para avaliar o potencial de um cliente online é criar um exemplo de lista de palavras-chave. Para isso, use a ferramenta de palavras-chave do Google. Quando estiver satisfeito com a amostra de palavras-chave, utilize o estimador de tráfego para ter uma ideia da oportunidade de tráfego, custos e concorrência. Com isso, você poderá calcular os gastos potenciais máximos e os cliques disponíveis para o cliente. Complete a pesquisa por palavras-chave utilizando o Google Estatísticas de Pesquisa, que permite visualizar tendências e gráficos, mostrar a sazonalidade, relatar o volume de pesquisas em comparação com termos de marca da concorrência ou a popularidade de pesquisas por termos de produtos específicos. O Google Estatísticas de Pesquisa é, portanto, uma poderosa ferramenta na preparação do argumento de vendas do AdWords. Se o cliente estiver extremamente interessado no controle e transparência da atividade online, o conjunto de funções do Google Analytics é incomparável na análise de websites. Por fim, o nosso centro de aprendizagem online está cheio de informações detalhadas sobre nossos produtos. As ferramentas para webmasters permitem ao cliente analisar o seu website para determinar sua compatibilidade com os buscadores. E o nosso conjunto de ferramentas de publicidade online está cheio de informações sobre nossos produtos
cases de sucesso, informações e usos criativos das plataformas Google. Com tantas informações à mão, você tem ao seu dispor todas as ferramentas para gerar novos negócios com clientes em qualquer área que desejar. E assim, chegamos ao fim desse tutorial. Obrigado por ter assistido a esta apresentação. Esperamos que agora esteja preparado para promover o AdWords com sucesso